Flores! Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre um tema que eu pensei assim, não, vai ser facinho, esse vai ser fácil. O tema é a dificuldade de ser cristão no mundo de hoje. Como é difícil, né? Pensei, não, vou tirar de letra, um monte de coisa para falar. Só que foi bem assim, não. Foi um tema que eu fiquei meditando e cada vez que eu meditava, eu pensava uma coisa diferente. A primeira coisa que eu pensei, e eu queria compartilhar com vocês, foi sobre a questão do tempo. Parece que no mundo de hoje tudo é tão corrido, né? A gente tem tantas obrigações, tantas coisas, eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que fazer a pós, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que aprender inglês, eu preciso me especializar mais na minha carreira, e eu tenho, e aí a gente não tem tempo para nada. Não tem tempo para a família, não tem tempo para rezar, não tem tempo para atuar nas pastorais. Deve ser esse o problema de ser cristão no mundo de hoje. Aí eu me lembrei daquela parábola que Jesus contou, que um rei ia celebrar a boda do seu filho e mandou chamar os convidados. E ninguém foi. Os empregados foram, avisaram, a boda está pronta, vim celebrar. Mas um foi para o seu campo, o outro tinha um compromisso, ninguém teve interesse. Então, eu acho que a nossa desculpa de que é difícil ser cristão não pode ser o tempo, né? Porque lá atrás, há 2000 anos, Jesus já nos ensinava isso, né? As consequências de se ocupar tanto e não ter tempo para Deus. Aí eu pensei, gente, então talvez sejam as perseguições, né? Todo dia tem uma notícia bombástica, né? Uma coisa diferente, falando mal da igreja, falando mal do Papa, dos padres, escândalo atrás de escândalo. A gente viu aqui na cidade de Anápolis 2 igrejas, pelo menos que eu tive conhecimento, foram 2, que tiveram seus sacrários arrombados. A gente teve aí várias imagens de Nossa Senhora sendo vandalizadas, né? Pinchação, o outro jogou pinche em cima, parede de igreja sendo pinchada com símbolos satânicos. Tanta coisa, né? Eu pensei assim, nossa, deve ser isso que é a dificuldade de ser cristão no mundo de hoje. A perseguição. Mas aí eu me lembrei que todos os apóstolos foram perseguidos. E todos os cristãos eram punidos com pena de morte só pelo fato de ser cristão. Quer perseguição maior que essa? Aí eu pensei, então não deve ser isso. Deve ser os falsos profetas. Porque hoje tem igrejas de tudo quanto é jeito, né? Todo mundo sabe a Bíblia de cor e salteado. Aliás, o povo hoje sabe mais que o Papa. Pega a Bíblia, interpreta do jeito que quer e sai falando por aí e a gente vai atrás. Às vezes até dentro da própria igreja, né? Pessoas que se dizem católicos que falam coisas assim que não tem nada a ver com aquilo que professa a nossa fé. Mas aí Jesus também alertou sobre isso. Cuidado com os falsos profetas, aqueles que dizem vir em meu nome, mas são como lobos em pele de cordeiro. E aí eu fiquei pensando, bom, então se não é o tempo que dificulta ser cristão, se não são as perseguições, se não são os falsos profetas, por que será que é tão difícil ser cristão no mundo de hoje? E aí eu fiquei lembrando que Jesus disse assim para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus perguntou de novo. Jesus perguntou 3 vezes. Vejam o quanto é importante amar Jesus. E aí, às vezes, eu olho para mim e fico me perguntando, será que eu amo mesmo Jesus? É lógico que para a gente amar Jesus pressupõe tempo, né? Amor é cultivo, né? Amor, ele precisa ser cultivado. E para cultivar a gente precisa de tempo. Tempo para meditar, tempo para rezar, tempo para encontrar Jesus na Eucaristia, tempo para ler as Sagradas Escrituras e interpretar de acordo com o Espírito Santo, né? Tempo para conhecer Jesus. Porque ninguém morre por uma ideia, por uma coisa.
por algo. A gente morre por quem a gente ama. Se os apóstolos deram a vida por Jesus, é porque amavam Jesus. Se Pedro, sendo crucificado, disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor, é porque amava Jesus. Então, será que nos falta amor para ser cristão de verdade? Eu acho que a gente está começando a chegar lá. A gente precisa seguir Jesus Cristo e amar Jesus Cristo e conhecer Jesus Cristo. E aí, podem vir os falsos profetas que forem, pode vir escândalo que for. A gente sabe que a nossa fé está em Jesus Cristo, nosso Salvador, está em Deus. Não está no padre, não está naquele dirigente de pastoral, não está nas pessoas. A nossa fé está em Deus. Mas aqui a gente precisa tomar um cuidado. A gente precisa entender que não basta crer em Jesus, é preciso viver em comunidade. Porque senão a gente vira aquele cristão cheio de vírgulas. Eu sou católico, mas todas as religiões são boas. Eu sou católico, mas eu já li sobre budismo e acho que tem umas coisas muito boas, faço até meditação. Eu sou católico, mais, e de repente a gente deixou de ser católico. E de repente, como a gente viu por aí, a gente está achando que o Papa não nos representa. Mas quem está errado? É o Papa? Ou somos nós que deixamos de ser cristão e nem percebemos? Porque hoje é muito fácil. Você vai na missa, tem missa no sábado à tarde, tem missa à noite, tem missa 7 da manhã, tem missa 11 horas, tem missa 5 da tarde, tem missa 8 da noite. Então, se a questão é cumprir o preceito de ir à missa, eu tenho muitas opções. E aí talvez me falte o compromisso de entender que a missa é o ponto alto do meu domingo, é o principal. E aí a gente começa a ir na missa numa paróquia por causa do horário, depois vai em outra, e perde a vivência em comunidade. E aí esfria a fé. E eu sei disso porque eu vivi isso, né? Quando os meus meninos eram pequenos, né? Eram 3, um atrás do outro, quem me conhece pessoalmente sabe, né? Criança dá muito trabalho na igreja. E aí a gente ia na missa um dia 11 horas, outro dia 7 da manhã, outro dia ia à noite, outro dia ia no sábado. E perdeu os vínculos de paróquia, os vínculos de comunidade. E nossa fé esfriou muito. Graças a Deus, né, a providência divina nos levou para o movimento de Cursilho, né? E lá no Cursilho eu reencontrei Jesus. Eu reavivei o meu amor por Jesus. É como diz aquela historinha, né? Se você tira uma brasa da fogueira, ela esfria, ela se apaga. Mas se você colocar ela de volta, ela aquece novamente. Ela produz luz, ela produz calor. Então, esse compromisso é muito importante, essa vida em comunidade é muito importante. E aqui é importante também que a gente tenha coragem de defender a nossa igreja, né? Esse compromisso, a gente defende tanta coisa, né? A gente defende time de futebol, a gente defende político, a gente defende os personagens da novela, a gente defende autores de livros, mas quando o assunto é a igreja, a gente se cala, a gente se envergonha, a gente faz de mudo, porque a gente não quer se comprometer, porque a gente não quer abraçar a cruz de ser perseguido, de ser criticado. Mas aí, a gente precisa lembrar de uma coisa. A gente precisa lembrar de rezar uns pelos outros. Quando Pedro estava preso, a igreja inteira rezava por ele. Então, quando um dos nossos irmãos cai, quando a gente cai, a igreja inteira reza por nós.
Como diz aquela música, o céu inteiro está rezando por ti. E se preciso, nós estamos aqui. Isso que é o bonito de ser católico, né? É difícil conviver com o irmão? É. A gente tem divergência, às vezes briga na pastoral, às vezes não concorda muito com o posicionamento do padre, mas nós somos irmãos. E vida de irmão é desse jeito. Ou aqui alguém conhece uma família que tem 3, 4, 5, 7 irmãos e ninguém briga. E todo mundo concorda com tudo. Não é assim, não é? A gente tem divergência, nós somos diferentes. Mas é na divergência, é na diferença que a gente cresce. Então, eu acho que a dificuldade de ser cristão não é porque o mundo de hoje é assim ou assado. A dificuldade de ser cristão é porque ser cristão é difícil, né? Jesus propõe coisas que são difíceis, mas Jesus nos disse: estarei convosco todos os dias. Está lá na palavra, né? O que para os homens é impossível, para Deus pode ser feito. Para Deus é possível. Ele está presente na Eucaristia. Ele está conosco. Então, sejamos firmes na nossa fé. Sejamos cristãos autênticos, verdadeiros, com coragem para enfrentar os desafios. E se preciso for, para abraçar a cruz, para sofrer pela igreja, para oferecer esses sofrimentos, essas dificuldades por toda a igreja, pela santificação do clero, pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores. Foi isso que Nossa Senhora pediu em todas as aparições: sacrifício, penitência, oração, pela conversão dos pecadores. Decolores.